Olá, professor Ricardo Alencar aqui falando com você, e a gente hoje vai entender um pouquinho qual é o sistema de numeração que a gente usa no dia a dia, que é o sistema de numerais indo-arábicos. Por que, Ricardo, afinal é indo-arábico? Bom, primeiro vamos entender um pouco a história da contagem. Antigamente não existia símbolos para números, tá? Existiam vários povos sem símbolos, e aprender a contar lá nos primórdios da humanidade era um negócio assim muito intuitivo. Por exemplo, se eu tinha que contar o número de gado, né, de ovelhas, de bois que eu tivesse, ou de objetos, eu tinha uma sacolinha com pedras ou com riscos em ossos. Então, 2 riscos, 2 objetos, 3 riscos, 3 objetos. Então, eu tinha lá um montinho de pedra, e nesse montinho de pedra, eu colocava dentro de uma sacolinha, né? De uma sacolinha aqui assim, eu colocava aquelas pedras e contava o número de animais. Olha como meus animais são bonitinhos, né? Se eu tivesse aqui, sei lá, 3 animais, eu não sei que animal é esse, pode ser qualquer coisa que você pensar. Fazer as orelhinhas deles aqui, muito bem, e sei lá o que é isso, a outra orelha, né? Pronto. Tá aqui o olho, tá aqui o outro olho, tá aqui a boca. Bom, então tenho 3 aqui. Então eu pegava 3 pedras dessas e colocava juntinho aqui. Cada pedrinha dessa aqui representava, então, um objeto. Com o tempo, isso começou a mudar. Como começou a mudar, começaram a inventar alguns símbolos para números. Vou encurtar aqui a nossa história, e para representar esses números, os hindus não era exatamente isso, mas os hindus colocaram esses símbolos aqui para representar os números. E qualquer número representa isso aqui. Os romanos fizeram isso, os gregos, aqui nas Américas, os astecas, maias, incas, também tiveram lá sua representação. Os japoneses também tiveram a sua representação, e assim vai. Só que o que a gente acabou utilizando foram esses daqui do sistema indo-arábico, que forma qualquer tipo de número que você puder imaginar. Então, qual é a grande vantagem dele em relação a todos os outros que a gente acabou utilizando aqui, vindo lá da Europa? Porque os hindus inventaram, aperfeiçoaram, os árabes tiveram contato e transmitiram isso por vários contatos comerciais também, e cultural com a Europa. E quando os portugueses vieram para cá, para as Américas, eles trouxeram também, né, nos seus escritos, esses números já bem aperfeiçoados. Eu estou contando a história de milhares e centenas de milhares de anos, resumida aqui num pequeno videozinho, tá? Então, esse tipo de transmissão fez com que a gente já herdasse aqui, a partir de 1500, né, 1522, assim vai, a gente já herdasse essa forma de representar qualquer número. Então, se você pegar esses objetos aqui assim, e você representa por esse símbolo. O que significa esse símbolo? Que existem uma quantidade de 3. Existe uma quantidade de 3. Mas, e se for isso daqui? Ah, mudou. Não é mais uma quantidade de 3, mas uma quantidade de 30 objetos, 30 unidades. E para representar isso, nós temos aqui, ó, unidade e dezena. O que é isso aqui? 3 dezenas, que significa 30 unidades. Então, 3 dezenas é igual a 30 unidades, tá? 30 unidades. Aí, se forem 300, né? Então, unidade, dezena, centena. Então, 3 centenas equivalem a 300 unidades. Então, essa forma de representar, ela tem um ganho muito interessante. Por quê? Porque 3 é diferente de 30, que é diferente de 300. Apesar deste símbolo aqui significar ausência. E isso muitas pessoas não conseguiam identificar lá no passado, a ausência. Como é que eu vou diferenciar 3 de 30 ou de 303? Para você ter uma ideia, olha, 3 é isso aqui nos romanos, 30 é isso aqui nos romanos, e 330 é isso aqui, ó, C, C, C,
x, x, x. Olha só a complicação que é esse sistema. E tem mais, se eu quiser fazer a operação 3 mais 30, é até mais fácil fazer nesse sistema aqui, ó. 3 mais, ou 30 mais 3, né? Dá 33. Reparem, ó, que eu estou usando aqui assim, no lugar deste 0, eu estou colocando, adicionando aqui o 3, isso já me dá a resposta. 3 mais 30 aqui, fica isso aqui, ó, x, x, x e. Reparem que eu acrescento, né? Mas pode ter problemas. Por exemplo, se eu quiser somar 30 mais 20, como é que vai ficar? Vai ficar outra coisa. Vai ficar outra letra. Aqui, ó, 30 mais 20, 30 mais 20 vai ficar 50. Reparem que 3 mais 2, 5. E está aqui a representação. Já está na tua mente, é por isso que eu estou encurtando aqui, para o vídeo não ser muito longo. Mas só para você entender o seguinte. O nosso sistema indo-arábico, ele é posicional, porque a posição importa. Ele é decimal, nós agrupamos as coisas em unidades, dezenas, centenas, milhares, que são grupos de 10. Uma unidade, 10 unidades, 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, 10 centenas é uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar é uma dezena de milhar, e assim vai, tá? E possui algo interessantíssimo que vários sistemas não tiveram, o zero. O zero ajuda bastante você a operar, fazer operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, a identificar que números são diferentes de outros, de separar o que é o 3, o que é o 303, o que é o 30, né? Reparem que aqui, ó, unidade, unidade, centena, dezena, dezena não tem ninguém. Não significa que não existam dezenas aí. Na verdade, existem 30 dezenas. Mas é para você diferenciar um número do outro. Aqui, ó. Unidade, dezena. Tá bom? Existem 3 dezenas aqui. Então, esse tipo de operação, esse tipo de representação, tudo isso levou milhares e milhares de anos para acontecer. Mas nosso sistema é muito poderoso porque ele tem a posição como algo importante, ou seja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim vai. O decimal, que é o agrupamento de ordens, né, de quantidades aqui de 10 em 10, eu troco, 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 né? Então, se eu tiver aqui, ó, 100, reparem aqui, ó, unidade, dezena, centena. O que é isso aqui? É o agrupamento de 10 dezenas. E o que é isso aqui? Centena é o agrupamento de 100 unidades. Então, esse tipo de operação que você faz mentalmente, você vai aprendendo a representar, é o que vai dar um ganho gigantesco nas operações. Como, por exemplo, se eu somar 100 mais 230. Reparem o seguinte, ó, esse aqui é o que você conhece, né? Ó, unidade, dezena, centena. Unidades, 0 mais 0, ausência, ausência, 0. 0 dezenas mais 3 unidades, 3 dezenas. Uma centena mais 2 centenas, 3 centenas. Então fica super fácil você aqui, ó, 100 mais 230 dá 330, tá? O 0 guardando o lugar, 3 dezenas aqui representados e 3 centenas. Então, eu tenho aqui 3 centenas, ou 33 dezenas, ou 330 unidades, tá bom? Ah, Ricardo, e o que é importante? Olha só, vamos pegar aqui o 108 mais o 237. Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena, centena. Aqui eu vou até mudar a cor para você prestar atenção na coisa importante. Olha só a importância aqui, ó. 8 mais 5, 15. Tá, 15 unidades. Mas cada lugar que eu ocupo aqui, é importante a gente levar em consideração o seguinte. 15, eu posso colocar 5 unidades aqui, e como 15 tem a dezena, eu venho aqui para a casa da
dezena, para ordem, na verdade, né? A gente chama de casa, mas o certo é a ordem. Então, uma dezena mais 0 mais 3, não dá 4, tá? Dá 4. E aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, reparem a diferença aqui, ó, 8 mais 7 deu 15, só que como o 1 é da dezena, veio para cá. Então, o sistema posicional te ajuda a fazer as operações muito rapidamente. Tente fazer isso no sistema romano, tente fazer isso no sistema grego antigo, né? Que vai ser uma complicação muito maior, tá bom? Então, isso aqui é apenas uma introdução para você começar a compreender, e aí a gente vai fazer exercícios futuramente para você compreender bem melhor, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.